Bom dia, amigos. Bom dia, Fred. Bom dia, amigos. Bom, É uma alegria poder recebê-los novamente no nosso webinar, para nós tratarmos a divulgação da pesquisa do mercado imobiliário do segundo trimestre dos 41 municípios do interior paulista, como também da cidade de São Paulo. Eu sou Frederico Marcondes, eu sou vice-presidente do interior do Secov. Está dividindo comigo esta sala hoje aqui o Eli Vertem, é o nosso presidente executivo, como também nossos palestrantes Celso Petrucci, economista-chefe do Secov, o Guilherme Werner, que é da Brain, a empresa com quem nós temos uma parceria para a realização das pesquisas no interior paulista. Como nós temos feito nesses últimos anos, trimestralmente nós apresentamos a pesquisa desses municípios, mas é importante realçar que desses 41 municípios pesquisados, como nós pesquisamos trimestralmente, nós vamos apresentar e apresentamos a vocês as tendências de mercado. Como digo sempre, a pesquisa, num dado momento, ela representa uma fotografia daquele instante do mercado. E como nós fazemos a pesquisa trimestralmente, ela começa a nos mostrar tendências de ticket, velocidade de vendas, lançamentos, ofertas, enfim, é um cenário e é uma ferramenta muito importante para todos nós, empresários que atuamos no mercado imobiliário. Importante também observar que esta pesquisa desses 41 municípios, nós contemplamos aproximadamente quase que 40% da população do interior de São Paulo. Então, é seguramente uma ferramenta muito importante para nós, empresários, posicionarmos nossos produtos no mercado. Como vocês puderam observar na abertura do evento, nós estávamos com um rotativo aí dos eventos que a nossa vice-presidência e o Secov estaremos realizando agora nesse próximo mês no interior paulista. Eu gostaria aqui de reforçar novamente esses nossos eventos. Então, nós teremos em Santos, aí na Baixada Santista, Litoral Sul, no dia 16/9, a partir das 9 horas da manhã, a 12ª edição do Summit da Construção Civil da Baixada Santista. Teremos a participação como palestrantes convidados o Eli Vertem, que divide conosco aqui essa sala, como também o Celso Petrucci, que são palestrantes neste Summit em Santos, dia 16/9. Em São José dos Campos, no mesmo dia, o encontro de mercado com a presença do vice-governador Felício Ramute, o prefeito Anderson Farias e também do presidente da Elo e o nosso vice-presidente do Secov, Caio Portugal. Estará fazendo uma apresentação sobre loteamentos, dando alguns insights estratégicos nessa realização no dia 16/9 em São José dos Campos. Em Bauru, no dia 23/9, às 9 da manhã, ciclo de palestra para síndicos e administradores em Bauru. Como agir em caso de violência doméstica em condomínios. E em São José do Rio Preto, no dia 25/9, também ciclo de palestras para síndicos e administradores de condomínios. O tema: as novas diretrizes do Código Civil e seus impactos na gestão condominial. E, por fim, um evento um pouco mais distante, mas vale a pena vocês já anotarem, é o dia 11 de novembro, a Conexão Imobiliária, que estará acontecendo na sede do Secov, em São Paulo, onde nós estaremos abordando as tendências e inovações que estão transformando o mercado e a intermediação e a sua comercialização. Ok? Então, conforme está aí, no dia 11 de novembro. Então, anotem, vocês podem buscar isso também no site do Secov, que é secov.com.br. Vocês encontrarão maiores informações e maior detalhamento dessas realizações do Secov, seja na capital, seja no interior. Meus amigos, então eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês que acessaram esta sala e eu iniciaria
passando a palavra ao nosso presidente executivo, Eli Vertem, e pediria a ele, ao nosso presidente, eu sei que ele está indo quase que semanalmente a Brasília debater com o governo federal as novas, a reformulação do SBPE, do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Eli, também se você puder abordar também aí de forma objetiva, eu sei que é difícil, a questão da reforma tributária, que também é um tema que está na mesa de todos nós empresários. Obrigado, Eli. A palavra é sua. Obrigado, Fred. Bom dia a todos, amigas, amigos. Bom dia aqui o pessoal da mesa. Então, como o Fred bem colocou, eu vou fazer um breve relato, uma atualização bem resumida para os amigos desses dois assuntos. Vamos começar pelo último, que é a reforma tributária, né? O pessoal lembra, ela está aprovada, então não cabe aqui o debate sobre ela vai acontecer ou não, ela está aprovada. O que ela está agora é numa fase de regulamentação, né? E a Receita Federal, que é o órgão do governo encarregado de regulamentar toda essa reforma tributária, constituiu N grupos de trabalho, cada setor tem lá seu grupo de trabalho, e tem o grupo de trabalho, evidentemente, relacionado aí ao nosso setor, que engloba loteamento, incorporação, vendas, locação e mesmo fundo imobiliário. O Secov está trabalhando, está dentro deste grupo desde o início, desse grupo de trabalho, com todo aquele nosso time que todo mundo conhece, Ricardo Lacaz, Rodrigo Dias, o Pedro Carrembu, eu ali apoiando, o Caio, a Moira, o Adriano, enfim, tem um time muito grande aí, desculpa se eu esqueci algum nome, um time técnico muito grande. Para os amigos terem uma ideia, ela, na verdade, entra em aplicação efetiva, vamos dizer assim, na contabilidade das empresas a partir de 1 de janeiro do ano que vem, ainda que não tenha nenhum imposto a recolher, porque o recolhimento de impostos se dará aí em 2, 3 anos, nessa transição, que no total durará 9 anos, já falamos sobre isso no passado, mas nós já estamos aí no dia 10, 11 de setembro e não tem nenhuma regulamentação ainda, né? A Receita Federal está fazendo um esforço muito grande. E o que o Secov São Paulo está fazendo? Como é um papel em branco, né, Fred? Está se enfrentando um papel em branco, nós criamos os modelos, né, dos vários segmentos aqui do nosso setor, loteamento, incorporação, localização, e entregamos isso para a Receita Federal para que se parta do princípio do nosso modelo. Foi um trabalho de fôlego imenso que o Secov fez, o Secov São Paulo fez com esses advogados, tributaristas, contadores, desculpa, temos um grupo só de contadores. Então, a gente entregou, digamos assim, um modelo feito e a estratégia foi se antecipar, né, a quem tem que regulamentar, que não sabia de nada, não tem nada, porque é uma coisa nova. Então, a nossa intenção é colocar o que a gente entende como mecânica e é em cima disso que nós estamos trabalhando. Foi uma estratégia acertada, foi uma estratégia que funcionou, primeiro pela credibilidade do Secov São Paulo, de todo o processo anterior da construção dessa tal reforma tributária. A gente adquiriu ali, graças a trabalhos técnicos de alto nível, uma respeitabilidade na Receita e na Fazenda e em outros órgãos. Então, eles aceitaram como princípio as nossas sugestões. Claro que essa é uma boa notícia, mas há notícias mais assim preocupantes é que, primeiro, a gente não sabe de quanto que eles vão, digamos, topar desse modelo. O segundo ponto é que eles têm dúvidas que os amigos não fazem ideia da quantidade de dúvidas, e é verdade que nós também temos. O que não vai faltar nessa reforma, nessa aplicação da reforma, são dúvidas, são problemas de aplicação de toda a ordem, todos sabem aí a opinião da gente sobre isso. Então, estamos avançando, mas, para poder, antes de mudar de assunto, lembrem sempre, eu sempre repito, desculpa, nós estamos no modo controle de danos, né? Nós nunca vamos sair desta reforma tributária sem uma grande complexidade nas nossas operações, sem aumento de custos e sem aumento de tributo. Então, na verdade, a gente está aí amortecendo a queda desses trabalhos. Então, é isso por enquanto. No outro ponto, que é a questão vamos dizer assim, do upgrade do sistema financeiro da habitação, a questão de 60 ou 90 dias, se não me falha a memória, o Banco Central começou a divulgar
intempestivamente, sem falar com o setor, que ele criaria um novo sistema financeiro da habitação, com algumas premissas, como, por exemplo, vai acabar o funding do setor imobiliário, o setor imobiliário já se encontra, premissas do Banco Central, não as nossas, já se encontra na UTI do funding, não tem mais dinheiro, o custo é alto e a caderneta de poupança daqui 60 dias vai acabar. Então, com essa premissa, o Banco Central, então, ia reformar. E uma premissa importante, que o governo federal, em especial a Caixa Econômica Federal, por estar muito aplicada, super aplicada, teria aí um ano que vem, provavelmente, com uma redução de valores para a habitação. Isso fez com que o presidente da República, por óbvio, falasse: não, eu preciso de uma solução. A Caixa Econômica não pode, num ano, principalmente um ano eleitoral, né, anunciar que vai ter menos recursos que o ano anterior. Baseado nessa condição, o Banco Central, então, se apresentou aí como criador desta solução que ele começou há 60, 90 dias atrás colocar. O Secov São Paulo, junto com outras entidades, é verdade, mas o Secov São Paulo capitaneando isso, a gente entrou nesse jogo, entramos mesmo, viu, Fred? Assim, foi até intempestivo, tocamos a campainha do Banco Central e fomos lá. Verdade também que, uma vez entrado, a gente foi muito bem recebido, foram dezenas de reuniões na Fazenda, no Banco Central, no Ministério das Cidades, na Caixa Econômica Federal, até na Casa Civil do governo federal, mas foi uma atitude assim de ímpeto nosso de entrar. A primeira proposta nós entendimos como absolutamente ruim para o setor, primeiro porque nós não estamos na UTI do funding, segundo que a caderneta de poupança não vai acabar, e terceiro que a proposta do Banco Central era ótima para os bancos, mas não para o nosso setor. A gente, então, fez um trabalho técnico imenso, 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 não vou aqui entrar em detalhes. Comprovamos, com trabalho técnico, não opinião, que essas premissas estavam equivocadas, em especial a da caderneta de poupança, porque ela de fato vai acabar, mas segundo os nossos cálculos, daqui mais ou menos 24 anos, e não semana que vem. Então, não tem por que tomar antibiótico 24 anos antes da doença, né? Calma, vamos primeiro entender isso. Então, nós conseguimos, vamos dizer assim, brecar esse ímpeto do Banco Central, como da mesma forma também conseguimos desenhar um modelo de ajuste um pouco melhor do que aquele pretendido pelo Banco Central. Eu acho que a gente conseguiu, né, parte do nosso objetivo zero, que era acabar com esse ímpeto, e também atender uma necessidade que o presidente da República tinha, né? Então, a gente trouxe soluções boas para o setor imobiliário e, ao mesmo tempo, resolvendo também, encaminhando também a questão da Caixa Econômica Federal. Então, sem ainda que isso esteja fechado, mas eu daria uma nota alta, e se por acaso sair tudo ao contrário do que eu estou falando, não matem o mensageiro, nem o interlocutor, mas eu estou contando apenas como está encaminhado. E todo mundo sabe que tratativas com o governo, tratativas com entes públicos, né, é tudo em 50 dimensões, o que você está combinando hoje não necessariamente é o que vai sair, né? Mas a verdade é que a Fazenda e o Banco Central e o Ministério das Cidades e a Caixa, bastante alinhada com o Secov São Paulo. Então, nós devemos ter um modelo, vamos dizer, um pouco mais fortalecido, não é um novo modelo, que deve entrar em vigor a partir do ano que vem. Ele vai fazer um teste utilizando 5%, 5 pontos percentuais do compulsório. Então, o compulsório que hoje é 20 vai passar para 5. 5, então, nós vamos ter um novo modelo onde o banco pode pegar um real ali do compulsório e aplicar livremente, desde que ele financie a habitação puro sangue, 80% habitacional, residencial e 20% imobiliário, shoppings, comercial, etc. E só pode fazer isso desde que faça isso comprovadamente. Um outro ponto importante, os vários vazamentos. O direcionamento atual, 65% continua igual, não mexe nada. E ele vai ter uma série de mitigações também nos N vazamentos que tem ali. Então, nós provavelmente vamos ter um pouco mais de recurso dos 65%. Isso tudo vai funcionar. Também nós vamos ter talvez uma tributação nas LCIs, como já temos hoje, né, de 5%, mas talvez não teremos tributação nos fundos imobiliários.
E isso foi uma conquista muito grande também do Secovi São Paulo, se ela se efetivar, né, Fred? Fazendo sempre a ressalva que isso aqui está mais para desejo do que para realidade. Mas está quente. Eu daria uma nota acima de 7 dessa possibilidade. E isso tudo vai funcionar ao longo de 26, com monitoramento mensal, quinzenal do Secov São Paulo e mais o Banco Central, para ver se ele funciona. Se ele de fato funcionar, o ano que vem, esses 5% do compulsório talvez a gente aumente, mas não queria conversar sobre 27. Então, é esse o quadro hoje. Nós saímos de uma situação em que a gente não tinha sido convidado para falar, entramos na festa e fomos bem recebidos, é verdade, tem que atestar isso também. Uma excelente relação com o Banco Central, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério das Cidades, com a Caixa Econômica Federal. É preciso registrar isso também, a bem da verdade. Conseguimos mitigar todo aquele plano inicial do Banco Central, em alto nível, com trabalhos de alto nível, e estamos com uma tendência de sair com uma situação nos próximos dias, talvez, ou semanas, uma situação melhor que a atual, em direção a um pouco mais de recursos para nós. E para encerrar, é evidente que, para baixar o custo do financiamento, não só a quantidade tem que aumentar, mas a gente tem bastante recurso, mas basicamente tem que baixar a taxa de juros, né? A taxa de juros Selic está inviabilizando o nosso setor, e não só o nosso setor, daqui a pouco o país inteiro. A gente sabe sobre isso, e também sabemos o motivo pela qual a taxa de juros está alta, que é um governo federal que tem um fiscal muito ruim, que gasta mal, gasta mais do que devia, e a gente também está criticando, no bom sentido, né, esse comportamento um pouco perdulário, vamos dizer assim, do governo central. Então, Fred, resumidamente é isso. Não matem o interlocutor, pode sair tudo ruim a qualquer momento, mas acreditem, estamos trabalhando bastante nisso aí e toda novidade nós vamos contando. Obrigado, Fred. Eli, bacana. Eli, você como um corintiano sofredor, você trouxe essa notícia de que o SBPE estava uma porta um pouco obscura. Mas pela sua fala, eu entendi que parece que nós teremos mais recursos. Você está dizendo que aquela redução do compulsório, que vai aplicar em faixa livre ou não, e também esses gargalos hoje que nós temos dessa aplicação obrigatória do SBPE na produção imobiliária, você está falando que vai fechar esses gargalos, por consequência, também nós teremos mais recursos. Essa é a leitura? Esse é o papel atuante que o Secov fez. Que é interessante, né, Lê? A gente está aí todo dia, essas coisas surgem da noite para o dia, e como você falou, chegou, bateu na porta, entrou, eu quero sentar, fomos bem recebidos, e o papel do Secov, como sempre, ele é decisivo nessas ações. Mudou muito esse cenário do que o banco estava pensando para aquilo que é a proposta de hoje. De forma resumida, isso é um cenário mais favorável do que o cenário de hoje. É isso que eu entendi? Exatamente. Nós começamos perdendo o jogo de 10-0, e acho que nós vamos sair do jogo ganhando de uns 3-0. Então, eu até brinquei com eles, eu, na verdade, brinquei aqui internamente, essa ideia de dar um golpe no setor não funcionou bem, porque no fim a gente saiu melhor do que imaginava. É exatamente isso, Fred. A proposta inicial era ruim para o setor, e hoje nós estamos com uma chance bastante grande de sair com algo melhor. Longe do ideal, Fred, absolutamente longe do ideal. Mas mitigando muito do que a gente já tem hoje. Você falou bem, um pouco mais de recurso no SBPE. A experiência que nós vamos fazer vai ser com o compulsório e não com o nosso direcionamento. Lembrando, nada disso era proposto, tá? A proposta inicial era, de fato, um horror, não vou aqui entrar no mérito. Mas é o que você falou, nós estamos na beira, eu não quero ser otimista. Primeiro, eu sou otimista, senão a gente não era incorporador, né, Fred? E corintiano, claro. Mas assim, não quero prometer o que a gente não tem, mas na verdade eu acho que nós vamos sair vamos dizer assim, com um avanço favorável para o nosso setor. Eu só quero fazer uma observação, e aí uma opinião pessoal minha, não quer dizer que vai baixar o custo do financiamento, porque o custo do financiamento, na minha modesta opinião, está 99,9% relacionado com a taxa de juros. Mas eu acho sim que no fim do dia, no começo do dia, a gente estava tendo uma perda grande, e no final do dia a gente, Secov São Paulo, com essa equipe técnica maravilhosa que a gente tem, com um esforço monumental, político, econômico, estratégico. Eu estou resumindo,
foi assim um tour de força em várias frentes, na política também. A gente conseguiu construir um cenário que, se for materializado, eu diria que ele é melhor que o anterior. Excelente, ali. Uma excelente notícia. Só falta ser verdade, né, Fred? Só falta Mas ser estamos verdade. trabalhando para isso, né? A gente vai conseguir com certeza. Mas parabéns, Eli. Obrigado, Eli. Se você tiver, eu sei que você tem uma agenda extremamente apertada. Se você quiser ficar à vontade para poder sair e depois retornar, tá bom? Você fica à vontade. Mas seria interessante você acompanhar, ficar com a gente até o final. Mas eu agradeço. Quero Obrigado, agradecer Fred. também os amigos que estão aqui cumprimentando a todos nós aqui no chat e também para reforçar, caso queiram dirigir questões aos nossos painelistas, que façam através de chat, que ao final da apresentação deles eu irei encaminhar a todos e iremos responder esses questionamentos aqui mesmo nessa nossa live. Agora, dando prosseguimento, eu vou passar a palavra ao Celso Petrucci, que é o nosso economista-chefe do Secov, formado pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, ingressou na área de crédito imobiliário. Vou tirar isso aqui de 76 do Celso, vou abolir isso aqui, porque senão vou te envelhecer demais. Ingressou em 1976 na diretoria de programas habitacionais da nossa Caixa, do nosso banco, e iniciou as atividades sindicais do Secov, no Sindicato de Habitação, em 1983. É o economista-chefe do Secov e atua há mais de 20 anos na Comissão da Indústria Imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, tendo presidido o mesmo no período de 2017 e 2023. E foi representante técnico do Conselho Suplente e titular do Conselho Curador do Fundo de Garantia, com mandatos de 2001 a 2011. E quase foi fundador do BNH. Com você, Celso Petrucci. Isso é bullying, viu, Eli? Isso é bullying, né? Mas vamos lá. Eu queria, em nome do Eli, do Guilherme, do Fred, e já agradecendo aí a Cristiane, o Igor e a Simone que estão dando suporte para esse webinar, né? Agradecer a presença de todos e falar um pouquinho, né, sobre economia, sobre o mercado imobiliário nacional, um pouquinho sobre o mercado imobiliário de São Paulo, né? E depois ouvi atentamente, eu estava até comentando com o Guilherme um pouquinho antes de iniciar, que eu não vi os números do interior, né? Então, eu tô muito curioso também para ver o que aconteceu no segundo trimestre. Então, vamos lá. Se eu conseguir andar com a minha apresentação, consegui. Vamos lá. Nós não estamos sentindo ainda, né, nas expectativas do produto interno bruto desse ano, nós não estamos sentindo ainda a questão do essa questão do tarifaço, de 75% que está sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, né? E a cada dia a gente tem uma surpresa, né? A surpresa de ontem, né, é que a Embraer fez a primeira venda após o tarifaço e vendeu 50 aeronaves para os Estados Unidos por 24 bilhões de dólares. Quer dizer, Guilherme, é uma loucura total, entendeu? Não- a gente não entende como é que as coisas vão acontecendo. Em contrapartida, o PIB da construção, né, ele já entrou, vamos dizer assim, a construção e o mercado imobiliário, né, como um todo, estão sentindo muito mais a taxa de juros, né, ter sido estabilizada em 15% do que o restante dos indicadores, né? O IPCA teve uma deflação agora no mês de agosto, né? A notícia é boa, o IPCA está caindo, existe uma expectativa de redução do INCC, né? E com isso se abre vamos dizer,
uma porta, se abre uma oportunidade para o Banco Central poder começar já a partir de janeiro ou nas primeiras reuniões do ano que vem do Copom a fazer uma redução na taxa Selic, né? Casas como o Bradesco, né? Uma casa bastante considerada em termos econômicos, né? Dão conta que no final do ano de 2026 nós poderemos né, existe a expectativa de estarmos com uma taxa Selic aí em torno de 11,75, né? Pode parecer uma Selic alta, né? Mas eu lembro, né? Rodrigo Luna cita muito isso. A Selic tem 27 anos, né? E dos 27 anos, só 7 anos, Guilherme, ela teve uma taxa média de um dígito, tá? O restante foi sempre uma taxa média de 2 dígitos. E, indo ao encontro do que o Eli colocou já, né? O Eli está à frente desse trabalho que a gente está fazendo aí junto ao governo. É lógico que se eu tiver no final do ano, Fred, essa tendência de queda de Selic, e lá no final do ano a 11,75, as taxas de juros do SBPE deverão cair sim, né? Eu acho que nós estamos num teto máximo de taxa, né? A necessidade de se fazer um blend com os recursos de mercado ela é grande, mas com tudo que está sendo pensado e com tudo que está sendo negociado com o governo, eu acho que a gente vai ter oportunidade de assistir, durante o ano de 2026, uma redução nas taxas de juros. Mais ou menos como está acontecendo aqui nas taxas de médio e longo prazo, que há pouco tempo estavam em torno de 15% e hoje aí estão muito mais em torno de 13,5%, né? A questão da empregabilidade continua muito forte, né? O CAGED apresentou aí 1.348.000 empregos nesse ano, já com carteira assinada, né? A construção civil atingiu o patamar histórico de 3 milhões de empregados na construção civil, que era um patamar que a gente não alcançava desde 2013, né? Conseguimos retomar esse patamar. E a construção civil continua nesse papel de gerar aí. Geramos o ano passado 111.000 empregos, nos 7 primeiros meses agora 177.000 empregos. Lembrando que dos empregos da construção civil, em torno de 2/3 são atividades ligadas à construção de edifícios e serviços imobiliários, né? Em contrapartida, né? E mostrando que o país está numa situação de quase pleno emprego, como a gente fala em economia, né? O índice de desocupação está nos níveis mais baixos, né? E esse é um índice nacional, né? 5,80. Mas nós temos estados como Santa Catarina que tem um índice de desocupação de 2,2%. Você imagina, Guilherme, em Santa Catarina, não é o segmento de construção que está com problema de mão de obra. São todos os segmentos que estão com problema de mão de obra, né? O mercado imobiliário nacional, no começo de agosto, nós, eu, Eli, a Brain, através do Marcos Catalian, fizemos a coletiva de imprensa, quando a gente consolida, né, aquelas nossas 41 cidades que o Guilherme vai colocar aqui, que são as cidades que nos dão dados para fazermos as pesquisas no interior, estão embutidas aqui nessas 221 cidades, né? E o mercado imobiliário, no segundo trimestre, falar do semestre já aqui em termos nacionais. No primeiro semestre, nós tivemos um crescimento em lançamentos de 6,8% e também no primeiro semestre nós tivemos um crescimento nas vendas de 9,6%. Lançamos 123 bilhões praticamente, né, que está aqui,
e vendemos 123 bilhões. Uma observação que nós percebemos quando fechamos os números do segundo trimestre. O primeiro trimestre desse ano foi melhor que o segundo. Tá? Agora a gente vai ver como é que, né, esse mês de setembro a gente vai fechar o terceiro trimestre, como é que vai rodar o mercado imobiliário nacional. Isso está acontecendo tanto no nacional quanto no da cidade de São Paulo, no mercado da cidade de São Paulo. Aqui vocês veem que o crescimento das vendas, né, acumulado em 12 meses, 423 mil unidades. O crescimento dos lançamentos, acumulado em 12 meses, 16,5%, 414 mil unidades, nos levam a uma oferta final bastante saudável e equilibrada, né? Aqui os números embaixo mostram isso, né? Há 5 anos atrás, quando o mercado era um mercado de praticamente 240 mil unidades lançadas e vendidas, nós tínhamos uma oferta final de 270 mil unidades. Hoje, que o mercado está em 415, 420 mil unidades lançadas e vendidas, a gente tem uma oferta final de 290 mil unidades, ou seja, muito próximo do que era a nossa oferta final lá em junho de 2020. E isso tem reduzido o tempo de escoamento, que hoje está em 8,2 meses, né? E vocês vão ver um pouquinho à frente, que é 8,2 meses quando a gente deixa todos os mercados consolidados. Quando a gente trata do Minha Casa Minha Vida, que cresceu bem mais que os outros mercados no primeiro semestre, cresceu 7,8% em lançamentos e cresceu 25,8% nas vendas, vocês vão perceber que, quando a gente olha a oferta final de Minha Casa Minha Vida, aqueles 8,2 meses, que é do mercado como um todo, cai para 6,2 meses. Isso mostra que aquelas adequações que foram feitas no ano passado, mostra que a faixa 4, mostra que o funcionamento do Minha Casa Minha Vida vai muito bem, obrigado, e o fundo de garantia, eu vou lá na frente mostrar para vocês, deverá aplicar esse ano um orçamento de 150 bilhões de reais, quando em 2020 tinha um orçamento de 50 bilhões de reais, só para a gente gravar alguns números aí. Uma outra coisa muito importante, Fred, é a questão da valorização imobiliária, tá? Do ganho real de preço dos imóveis, né? Nos últimos 12 meses agora, até julho, o imóvel, na média, em todas essas capitais, né, e na média no Brasil, subiu 12,9%, contra um IPCA de 5,2%. Isso nos dá um alento, para nós é saudável, porque, como nós vendemos muito imóvel em lançamento, é importante que as pessoas, quando vão receber os seus imóveis, elas sintam que, além do INCC, além do IPCA, esse imóvel teve um ganho real de preço, né? E é o que vem acontecendo aí também desde 2020 e 2021. Né? O mercado imobiliário na cidade de São Paulo, principalmente em função do programa Minha Casa Minha Vida, ele vai indo muito bem, obrigado. Eu não sei se você sabe, Eli, mas nós completamos agora, em julho desse ano, 300 mil unidades lançadas do Minha Casa Minha Vida aqui na cidade de São Paulo. Tá? 300 mil unidades lançadas a partir de 2016 até 2020, até julho de 2025. Quanto que o estado de São Paulo corresponde do Brasil nesse segmento? No Minha Casa Minha Vida, É. eu tenho a impressão que a gente fica perto daqueles números que a gente fala ali, em torno de 40% do mercado imobiliário nacional. Tá? O Ou Guilherme seja, pode depois falar um pouco disso também, que o quer dizer, Guilherme roda mais aí pelo o interior. estado de São Paulo deve ser aproximadamente 40% do Brasil.
Perfeito, perfeito, perfeito. E o Estado de São Paulo, não é- por conta do Estado de São Paulo ele ser onde tem mais faixa 3, o Estado de São Paulo é o que consome menos subsídio. Então, acaba, né? Como exemplo, esse ano nós temos 12 bilhões de subsídio do Fundo de Garantia para as operações de pessoa física. Nós não vamos conseguir, na toada que nós estamos, usar os 12 bilhões de subsídio. Agora, o Estado de São Paulo usa muito menos que proporcionalmente aos recursos, os recursos do Fundo de Garantia que são aplicados, os recursos do Fundo de Garantia, né? Então, o mercado de São Paulo, com quase 75 mil unidades lançadas do Minha Casa Minha Vida nos últimos 12 meses, um VGL de 73 bilhões, né? Vocês, só para ir gravando o número, né? Vocês viram lá que o VGL dos 221 municípios no semestre foi 129 bilhões, se não me engano, né? E aqui nós temos 73 bilhões nos últimos 12 meses. As vendas, né, de outros mercados sobe bem pouquinho, mas do programa Minha Casa Minha Vida subindo muito. Vendemos nos últimos 12 meses 67 mil unidades do Minha Casa Minha Vida e um VGV, né, de 58 bilhões. Então, aqui dá para perceber bem, Fred, São Paulo tinha um mercado lá em julho de 2021 de 33 bilhões de outros mercados. Hoje é 40, ou seja, praticamente, se for ver aí, você só tem a correção. Em contrapartida, tinha um mercado de 9 bilhões de unidades do Minha Casa Minha Vida, e esse mercado cresceu 100%. Hoje é 18 bilhões. Né? Para mostrar a importância do programa na cidade de São Paulo. Né? Em outros mercados, nós estamos sofrendo nos produtos voltados à classe média. Produtos aí de 700, 800, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que vieram muito bem no ano de 2024, mesmo com o aumento da taxa Selic, mas que agora essa persistência da taxa Selic de 15% já afeta principalmente o altíssimo padrão aqui, com uma queda na velocidade de vendas ou na venda sobre oferta de 27%, né? Mas as mercadorias aqui, vamos dizer, até 65 metros, né? Umas um pouquinho menos, outras um pouquinho mais, continuam com uma velocidade de vendas parecida com a de 2024. Aqui é olhando os dois blocos, aqui a questão dos extratos, que a gente já começa a sentir também a questão da affordability, né? Você está entregando mercadorias que foram vendidas há 2 anos, há 1 ano e meio, a taxa de juros era 10%, agora você está entregando a mercadoria a 12%, 13%. Então, a gente já percebe, Fred, né? Ainda não de uma forma muito contundente, nem de uma forma de tendência, que está crescendo o número de distratos aqui na amostra da nossa pesquisa. A oferta final, em julho, 31 de julho, 63 mil unidades na cidade de São Paulo, né? Dividida aí entre programa Minha Casa Minha Vida, 33 mil unidades com 6 meses de escoamento, muito parecido com o nacional, e outros mercados com 30 mil unidades com 8 meses de escoamento, também muito parecido com o indicador nacional, né? Aqui a oferta em unidades e a oferta em bilhões. Aqui mostra mais uma, vamos dizer, uma questão de saúde do mercado do mercado imobiliário, né? De tudo que foi lançado nos últimos 36 meses, a oferta final só tem 1% de imóvel pronto, ou seja, ou são imóveis que estão nos 6 primeiros meses de lançamento,
ou são imóveis que estão em construção, né? E, finalmente, né, uma questão que o Eli colocou aí muito bem, a questão do SBPE. Vamos lá. O que está acontecendo esse ano, né? Então, eu acho interessante a gente voltar aqui um pouquinho para eu contar a historinha para vocês, tá? O ano de maior financiamento imobiliário com recursos da poupança foi o ano de 2021, tá? 205 bilhões de reais. E essas quedas do ano de 2021 para 22 e 22 para 23 eram quedas esperadas, né? E a nossa expectativa aqui, enquanto analista do mercado imobiliário, mas que também transita aí por financiamento, é que nós teríamos, a partir de 24, aproximadamente 150 bilhões flat de financiamento aí. Não foi isso que aconteceu. O ano passado acabou superando as nossas expectativas, 186 bilhões, mas esse ano a gente já está percebendo, já está sofrendo com a falta de recursos ou com a pouca colocação de recursos no mercado, né? E que naquele preâmbulo que o Eli fez, a gente está com uma expectativa muito grande, depois de toda essa negociação que está sendo feita, que a gente consiga reverter um pouco essa queda aí que está acontecendo, né? Mas está caindo 15% a aplicação. Infelizmente, essa aplicação não cai na aquisição, ou a aquisição está estável, mas ela cai na produção. Ou seja, nós tivemos nos últimos anos aqui, se vocês olharem os 4 anos de produção, em torno de 40 mais bilhões de financiamento para a produção. E esse ano a expectativa é que a gente chegue no fim do ano com algo em torno de 20 bilhões. O que está acontecendo? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. O SBPE não está conseguindo financiar os mesmos 45, 50 bilhões que financiou até 2024, e ele está sendo, vamos dizer, complementado por recursos do mercado de capitais. Aqui é como tem andado a aplicação do SBPE mês a mês, né? Neste ano e no ano passado. Aqui é o financiamento de aquisição, o que são imóveis novos e o que são imóveis usados, né? E aqui é o pilar que nos ajuda muito aí na negociação, Fred, né? Nós estamos no melhor momento do sistema financeiro de habitação desde 1964, né? Apesar do bullying do Eli, eu não fundei o BNH, mas olhando todas as estatísticas de 64 para cá, nunca houve uma situação tão favorável ao sistema financeiro de habitação como está acontecendo, com uma inadimplência de menos de 1%. Ou seja, o comprador dá valor para o seu financiamento, o comprador sabe que esse é uma aquisição que ele faz, é o maior valor agregado da vida dele, né? Ele sabe que se ele deixar de pagar 3 prestações, vai começar uma execução extrajudicial da alienação fiduciária. Então, hoje, o nosso sistema está bem estruturado, os pilares que foram construídos estão funcionando muito bem. Expectativa desse ano: 302 bilhões de financiamento, né? Sendo 150 bilhões do SBPE e 150 bilhões, praticamente, do Fundo de Garantia. Aqui que eu falava, né, que o Fundo de Garantia, há poucos anos atrás, exatamente 5 anos atrás, financiava 50 bilhões. Começou a crescer em 2022, cresceu em 23, cresceu em 24, e nós temos esse ano a possibilidade de fechar com 152 bilhões aplicados de recursos onerosos. E provavelmente, né, muito provavelmente, pelas conversas que a gente ouve
pelas reuniões que estão acontecendo no GAP, no Ministério das Cidades, o ano que vem a gente vai ter também um orçamento robusto, aí em torno de 152 bilhões de reais também. Aqui a poupança que o Eli comentou, que eles estavam falando que a poupança acabou, né? Mas alguém esqueceu lá 762 bilhões, né? Isso mostra que a poupança não acabou e que ela tem um papel ainda durante os próximos 10, 20 anos nessa regulação de taxa, colocando o financiamento imobiliário no bolso dos brasileiros. É esse o papel que tem a poupança a partir de agora, né? Aqui é aquela pizza que nós temos, os recursos que nós temos disponíveis de 2,55 trilhões para o mercado imobiliário, considerando em torno de 1,4 trilhão o SBPE mais o fundo de garantia e o outro trilhão e 100 recurso do mercado de capitais. Desses recursos do mercado de capitais, a gente sabe aí que 370 bilhões não estão aplicados no habitacional, então aqueles 2,55 cai para 2,17, e é assim que os bancos estão se comportando, né, na questão do financiamento à construção, né? Então, aqui, uma queda de 52% com 11 bilhões, Itaú, com 3 bilhões, tem 26% da participação nesses 7 meses. Bradesco, com praticamente 3 bilhões, também 26%. A Caixa diminuiu muito a sua participação no financiamento à produção com recursos do SBPE. Banco do Brasil, com 1 bilhão e 600, e o BRB com 1 milhão e um pouquinho mais de 1 bilhão, né? A Caixa continua sendo o banco que mais aplica no financiamento à aquisição. Foram 28 bilhões nesses 7 meses, o Itaú, 19 bilhões, o Bradesco, 15 bilhões, Santander, 6 bilhões e o BRB, 2 bilhões. Como comentário final, vocês vejam que, mesmo com as premissas que o Banco Central estava adotando, né, de que a poupança acabou e de que nós não tínhamos recursos para o nosso setor, né? O Secov começou o trabalho mostrando que não faltava recurso para o nosso setor, porque a gente está suportado aí pelas operações de mercado de capitais, né? E mostrou que o SBPE, ou a poupança, tem um papel muito forte ainda para ser para empreender nos próximos anos junto ao nosso mercado, né? Não deverá faltar dinheiro o ano que vem, né? E mais torcida do que um economista falando, né? Tomara que, a partir de janeiro, o Banco Central uma pergunta do Ricardo Besquisa aí, né, exige uma análise. Eu vou chamar os universitários pesquisar. Mas, quando nós iniciamos o ano, nós imaginávamos terminar o ano de 2025 com o mesmo mercado de 2024. Fred vai lembrar disso, Eli, Guilherme. Sempre falando, o mesmo mercado, a gente fala 5 para cima e 5 para baixo. Nós ainda estamos para cima, né? Nós já percebemos que, entre o primeiro e o segundo trimestre, o segundo trimestre foi um pouco mais fraco, mas com a expectativa que a gente termine o ano dentro ainda da, da nossa previsão lá no começo do ano de ter um mercado imobiliário em 2025 muito parecido com o mercado imobiliário de 2024. Então, agradecer a todos aí pela atenção e ficar aí disponível, Fred, para o final, se tiver alguma pergunta mais fácil do que essa que o Ricardo fez aí para responder, né? Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, gente. Celso, parabéns.
Eu peço para aqueles que nos acompanham fazer os seus questionamentos pelo chat. Mas, Celso, na sua fala, algumas coisas eu anotei, eu observei. A primeira delas, Celso, todo ano nas reuniões nossa executiva, quando você apresenta o cenário nacional, nos últimos 3 anos em especial, a gente acha que o mercado chegou no teto em número de lançamento, em número de valor investido na produção. Então, nós estamos sendo surpreendidos, e nós que somos da área, você que é um estudioso e analista do mercado, então ele nos surpreende ano a ano, especialmente nesses últimos 3, 4 anos. Você falou que a Minha Casa Minha Vida, em São Paulo, a partir de 2016, Celso, produziu 300 mil unidades na franja da cidade. Eu pesquisei aqui. A cidade de São José dos Campos, que é a minha cidade, que tem uma população de 730 mil habitantes, ela possui 280 mil domicílios. Então, a cidade de São Paulo construiu uma São José dos Campos no entorno. Campinas possui 429 mil domicílios. Então, veja, quase que se construiu uma, para ver a pujança do que é realmente o Minha Casa Minha Vida, nível nacional de São Paulo. E ontem, Celso, eu assistindo aqui uma palestra num evento aqui para construtores aqui em São José dos Campos, o professor Buzarella, não sei se você o conhece, ele fez uma colocação que eu achei interessante ontem, viu, Celso? Ele disse, olha, em 2016, 2018, nós tínhamos uma taxa de juros baixa, de 5%, e com desemprego em 14%. Hoje nós temos pleno emprego, com 16%, com taxa de juros a 15%. Então, o que é menos ruim para o mercado? Hein? Você tem, com o desemprego em alta e com juros em baixo, o mercado parou. Né? Logicamente, o melhor dos cenários, né, Celso? Sem dúvida, juros ali na faixa de 8, 10 e o pleno emprego. Né? Eu achei interessante essa observação do professor, achei que realmente nós, com juro baixo, mas com desemprego, o mercado ele trava. Eu faria uma questão só, Celso, antes de passar ao Guilherme, aquela valorização, eu verifiquei ali, a inflação 5,2%, depois o imóvel em tal estado 6%, 10%, 12%. Essa valorização do imóvel, a conta que foi feita é descontada a inflação ou ele cresceu aquela diferença da inflação para aquele percentual? Não, aquela variação de 12, alguma coisa é nominal, né? Não. Ou seja, tem um ganho aí, teve um ganho naquela, vamos dizer, você tem ali 10 cidades, né? Nestas cidades, né, é seguro dizer que, na média, o imóvel teve um ganho aí de 7% aproximadamente de preço real. Isso é muito importante para nós, Fred, que Sem somos dúvida. incorporadores e que vendemos imóvel na planta. Isso é muito importante. Essa valorização real. Se você coloca uma valorização real e se você, um exemplo, você constrói uma renda de locação, veja quanto você ganha. Mesmo que você tenha uma remuneração de 0,5%, você tem um ganho de 0,5%, mais uma valorização real de 6, 7%, então dá 12, 13, 10% ao ano. É um número realmente espetacular, né, para esse momento. Parabéns, Celton. Espetacular, como sempre, sua apresentação muito clara e brilhante, como sempre. Meu amigo Guilherme Werner, sócio consultor da Brain Inteligência Estratégica, especialista em planejamento e gestão de negócios pela FAI, graduado pela Universidade Positivo em Comunicação Social, tem formação complementar e ampla experiência nas áreas de gestão e planejamento estratégico, pesquisa de mercado, incorporação de edifícios e desenvolvimento urbano. Já atuou diretamente em estudos de mercado imobiliário em todos os estados brasileiros, atendendo a mais de 700 clientes do segmento, entre entidades patronais, investidores, incorporadores e desenvolvedores urbanos. O Guilherme é o diretor, sócio-diretor da Brain,
é a empresa com quem nós temos a parceria e que desenvolve a pesquisa nesses 41 municípios do interior. Guilherme, obrigado mais uma vez e a palavra e a bola está contigo. Obrigado. Obrigado, Fred, Celso, Eli. Mais um trimestre que a gente está junto aqui. Vamos apresentar hoje os dados consolidados, né? Tanto do primeiro semestre, quanto os dados aí de como se comportou o segundo trimestre, até já dando spoiler aí, Celso, num movimento um pouco antagônico, inclusive, ao que a gente viu no Brasil e na cidade de São Paulo, né? Então, o interior, uma resiliência um pouco superior, aumentando também a performance no seu segundo trimestre, e não só no agregado do ano. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá passando aí, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Lembrando que o pessoal aí recebe depois, naturalmente, a gente faz uma versão aqui mais compilada, tem isso todo detalhado, cidade a cidade, aí no site Secov também, de todos os mercados analisados, né, que são aqui 41 mercados dispersos em algumas regiões. Importante que se diga, quando eu mostro nas lâminas à frente, né, a gente foi crescendo o número de cidades, aqui não cabe mais num slide só, né? Então a gente coloca nos slides à frente, quando está nominado, por exemplo, Campinas, leia-se Campinas como região, né? Ou seja, todas as cidades contidas dentro da região Campinas, né? Da regional Campinas aqui, por assim dizer. Deixa eu só tirar aqui só um minutinho que deu. Ai, peraí que travou aqui um minutinho, só, por favor. Tá, as fotinhas da turma aqui tava em cima. Aí. Boa, vamos lá. Bom, como o Fred muito bem disse, né, essas 40 cidades basicamente representam 35, 40%, tanto em PIB, quanto em domicílio, quanto em população aí no estado, tá? Bom, falando um pouco agora do trimestre, e aqui eu estou sempre cobrando o trimestre, mas também o semestre, né? Nós tivemos aqui no comparativo trimestral uma queda de 21% em lançamento, né? O segundo trimestre, portanto, lançou, se comparado ao segundo tri de 24, 21% menos unidades. Agora, em contraponto, nós crescemos o volume de vendas em 7,1, muito em linha, né, Celso, com o que a gente vê no indicador nacional, percentualmente falando, em termos de crescimento de venda. No agregado do ano, a gente sai de um patamar de vendas de 30 para 35.500, arredondando, um incremento aí de 18% em venda, né? Que se nós analisarmos esse dado aqui, nós ultrapassaríamos a performance do interior que o interior teve no ano passado, né? Lembrando que ano passado a gente passou por um ano no interior onde a gente lançou mais do que vendeu nessa amostra dos 41 municípios. Neste ano, nós estamos até então vendendo mais do que lançando. Houve uma inversão, portanto, desta curva, né? A gente, no agregado do ano, caiu 15% se comparado ao primeiro semestre de 24. Os lançamentos em unidade. Agora, em VGL e VGV, né, caímos 8 em VGL, comparando o segundo TRI contra o segundo TRI, e aumentamos quase 9. No ano, também, basicamente, caímos 8 e aumentamos 18. Isso também decorre do próprio ticket médio, né, que a gente está colocando no interior. Veja que em unidade a gente aumenta 18,5 e em VGV também 18,5, muito par e passo ambos indicadores aqui, tá? Com ótimas performances. No agregado do semestre, portanto, nós estamos, em termos de lançamento, né, vejam como se comparado ao ano passado, o volume de lançamentos que foi crescente ao longo do ano passado, voltou a um patamar e a gente teve ambos trimestres aqui neste ano andando de lado, né, em patamares de 12 a 13 mil unidades, lançando lá as suas 24.800 unidades ao longo desse primeiro semestre, que dá aquele reporte, basicamente, se comparado a 24, de uma queda de 21% em lançamentos.
inclusive, mostra aqui, importante, né? Esse dado, se comparado ao primeiro trimestre aqui, Celso, uma redução no volume lançado de Minha Casa Minha Vida. A gente sabe que esses indicadores aí, e até foi a pergunta do Eli para você, né? Eu acredito também que deve girar entre 35% e 40%. Se a gente olha os dados de FGTS, acho que vai dar isso mesmo, né? Mas a amostra é muito mais capilarizada, por óbvio. Aqui a gente está falando de 41 municípios, e municípios que possuem, basicamente, um mercado de incorporação vertical mais pujante, né? A gente sabe também do mercado horizontal, em cidades de menor expressividade populacional, mas que garantem no acumulado, né, do Estado como um todo, um protagonismo importante no Minha Casa Minha Vida perante o país, né? Então a gente reduziu em unidades do padrão econômico, dentro do Minha Casa Minha Vida, e ampliamos o lançamento nos demais mercados, nos demais padrões, nos outros mercados. Saímos de 4.800 para 6.800. Então, no segundo trimestre, a gente lançou mais do que o primeiro trimestre, nos mercados para além do Minha Casa Minha Vida, né? Isso dá um incremento aí dos seus 40% mais ou menos, comparando aqui segundo com o primeiro. Ao ponto de que a gente está, neste momento, com 47% do que foi lançado no interior dentro do padrão econômico e 53% em demais padrões. É o menor patamar desde o segundo trimestre de 23, que vocês vão recordar que foi o trimestre que antecedeu o novo Minha Casa Minha Vida, né? Mas não tão novo assim, já faz 2 anos, mas o novo Minha Casa Minha Vida que entrou em vigor ali em julho, mais ou menos, né? De junho e julho de 23. Então a gente está no menor patamar desde daquele movimento. Quando a gente desagrega isso por regiões, então que eu estou novamente falando, estou falando de regiões, né? Eu estou trazendo aqui os dados dos semestres do ano passado e do primeiro semestre de 25, em termos de lançamento. Nós tivemos aqui algumas cidades que protagonizaram um aumento importante, né? Se comparado ao primeiro semestre de 24, o que mais se destaca é Jundiaí. Eu vi que tinha uma pergunta, salvo engano, aí no chat, falando de Jundiaí, né? Então aqui a gente já começa a responder. Jundiaí lançou, né? Ano passado tinha lançado muito pouco. Veja que só nesse semestre foram lançados 1.127 unidades, perdão, no acumulado em 12 meses, 2,5. Só nesse semestre a gente lançou aí praticamente quase que 2024 inteiro em Jundiaí. Não que isso seja muito, nem de longe, né, para uma cidade como o Porto de Jundiaí e pelas características geográficas ali que Jundiaí possui, tá? Pensando no agregado do semestre, a queda foi essa, mas a gente teve aumento de lançamento aí no Vale, viu, Fred? 11,5%. Sorocaba aumentou 24% o volume de lançamentos. Rio Preto basicamente andou de lado, tinha lançado 2.035, lançou 2.062. Bastante lançamento agora nesse segundo semestre também em Rio Preto. Piracicaba, um aumento importante, né? Saiu de 600 para mais de 1.000 unidades lançadas. O ABC saindo de 2.000 para 2.400 e Bauru, que incrementou praticamente em 50% seu volume lançado. Foram as cidades que reportaram aumento de lançamento. Em contraponto, tivemos, por exemplo, alguns mercados grandes, né, do interior, como é o caso da Baixada, como é o caso, no caso do litoral, né, mas como é o caso de Campinas, tiveram uma redução importante, Ribeirão, né, tiveram uma redução importante no volume lançado. No que se refere à Minha Casa Minha Vida, que está lá nos 47% de tudo que foi lançado nessas 41 cidades, algumas cidades destoam para mais ou para menos, né? Então, no Vale, por exemplo, 73% do que lançamos no segundo trimestre, agora foi Minha Casa Minha Vida. Sorocaba também, boa parcela disso. Rio Preto houve uma inflexão aqui, a gente lançou mais produtos dos demais mercados, de standard acima, né? Ou compactos. Tem um mercado pujante de compactos na cidade. Ribeirão, idem, né? E aí temos ali, por exemplo, Bauru, lançamos basicamente só dentro do programa, né? E aí vai. Em termos de VGL, chegamos ao final do primeiro semestre com praticamente 13 bilhões de reais lançados, né? Um aumento em termos de VGL aqui no trimestre. Lembrando que ano passado nós tínhamos lançado 33
bilhões de reais nesses 41 municípios. Isso mostra a grande expressividade e o protagonismo que essas cidades detêm no indicador nacional, naquele dado que o Celso mostrou há pouco. Em termos de VGL, né, a queda em 8%, diferente dos 14%, se comparado no semestre, que quase 15%. E aí, com também as mesmas cidades, proporcionalmente falando, que tiveram um aumento expressivo, né? Jundiaí, Sorocaba, e uma redução expressiva lá em Ribeirão, na Baixada, né? Lançou 1,4 bi aí ao longo do primeiro semestre, a Baixada Santista. E em VGL, naturalmente aquela proporção que unidade se aproxima praticamente de meio a meio em VGL. Isso inclina-se muito para os demais padrões, naturalmente pelos maiores tickets médios que eles possuem. Em termos de venda, então veja que até então, o ano de 2025 no interior de São Paulo é um ano de substancial redução no seu estoque, né? A gente está lançando em ambos trimestres, no agregado de todos os padrões, algo como 12 mil unidades por trimestre, e até então estamos vendendo entre 17 e 18,5. Então, o interior de São Paulo passa por uma redução da sua oferta final. Você pode abrir N precedentes para novas colocações de novos lançamentos, precedentes para incremento de preço, né, precedentes para oferta escassa, para aumento de velocidade em determinados padrões ou determinadas regiões. Crescemos, portanto, a venda, e aqui, Celso, foi o que eu te disse, que o segundo trimestre foi melhor do que o primeiro, ainda que numa margenzinha não tão grande, mas teve uma performance no final do dia melhor do que o primeiro trimestre em venda, sendo que essa amplificação das vendas se deve também, em boa parcela, aos demais padrões aqui, que não o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, a gente andou basicamente de lado. Já estamos, inclusive, há 5 trimestres, um platô de vendas de 8 mil unidades por trimestre dentro do programa, nessas cidades, tá? E então há um equilíbrio, né? Também entre termos de lançamento e venda, a gente está no mesmo patamar percentual aqui do que é Minha Casa Minha Vida, do que são os demais padrões. Em termos de venda, vejam, né, que o verdinho aqui prepondera muito mais do que o lançamento, ou seja, boas notícias, né? A gente vendeu proporcionalmente mais no acumulado do semestre, em boa parcela dessas cidades, né? Poucas cidades reportaram quedas e quedas um pouco mais tênues, né? A grande queda aqui se deu em Marília, né? Franca, ainda que não tenha reportado o lançamento, teve uma queda baixa, né? Então, praticamente uma estabilidade. Aí tivemos outras regiões aqui que reportaram queda. Vejam, por exemplo, Piracicaba com aumento importante, né? Escoando basicamente o que lançou. Jundiaí com aumento de 35%, tinha aumentado bem o lançamento. Rio Preto, que andou de lado em lançamento, aumentou substancialmente as vendas, vendeu mais de 3 mil unidades aí, Celso, no primeiro semestre. Impressionante. E Sorocaba em linha com o que aumentou também no volume lançado, né? Quando eu falo Você Sorocaba, me eu falo permite uma região. observação, Guilherme? Por favor, Celso. Olha só o acumulado de 12 meses em relação a 2024. Isso mostra que o mercado do interior, em termos de venda, ele provavelmente ele tem um crescimento fora da curva do Brasil. Tá? É isso aí, tá no movimento antagônico ao que a gente viu, né? Justamente, Isso, de forma mais isso. acelerada, né? Justamente, a gente está num patamar hoje de acumulado em 12 meses superior a 24, significa dizer que o primeiro semestre desse ano foi muito bom, né? Em termos de venda, né? É, Você tem, por exemplo, uma Campinas que está no patamar acima, região de Campinas, acima de 13 mil unidades vendidas, né? Piracicaba, né? Quanto tempo a gente viu ali patamares próximos a 1.000 unidades, por exemplo, estamos agora em 2.400. Jundiaí, idem, né? Também sempre patamares ali que a gente estava vendo, até a despeito de falta de insumo, né? Falta de produto na prateleira. Então a gente recuperou lançamento e as vendas acompanharam, né? É,
E das vendas, desculpa, das vendas aqui também patamares de 47%, como eu disse, concentradas no Minha Casa Minha Vida, né? Algumas cidades possuem, algumas várias possuem majoritariamente vendas dentro do programa, regiões, né? Então é o caso de Bauru, Campinas, Franca, caso de Piracicaba, né? O grande ABC que está com uma curva bem invertida aqui, Araçatuba, Baixada também, né? São regiões que encaixam-se menos nas possibilidades de lançamento dentro do programa hoje. Ao ponto que também em valor de vendas, em VGV, nós tenhamos crescido, se comparado o segundo TRI contra o primeiro TRI, num valor também expressivo. Vendemos mais de 9 bilhões de reais contra 8.300 do último trimestre, o que dá basicamente aquilo que eu falei lá de um crescimento de 8,5%, mais ou menos em valor, em dinheiro. Num acumulado em 12 meses, portanto, 33 bilhões de reais vendidos nessas 41 cidades mapeadas, né? Em 24 a gente vendeu 30. É aquele fator que o Celso comentou em unidade, também se repete aqui em valor, né? Aqui fica muito claro como a gente descolou, né? E como a gente estava já há muito tempo, há vários trimestres, no mesmo patamar de vendas, né? E aí, ao longo de 25, a gente abriu a boca do jacaré um pouco aqui, né? A gente saiu de um patamar lá de seus 60, aqui de 60 mil unidades, mais ou menos, para quase 70 mil unidades vendidas em 12 meses para 62 mil lançadas. Significa dizer, portanto, que o nosso estoque tem sido reduzido, o que é, dada a conjuntura, né? O que é dada a conjuntura que o Celso muito bem mostrou, é um fenômeno positivo, vamos dizer assim, né? De acomodação desse estoque, de a gente estar com níveis de estoque e níveis de disponibilidade sobre o que foi lançado muito positivos em praticamente todas as regiões, né? Em termos no Minha Casa Minha Vida, a gente vê que esse último trimestre houve uma redução importante, né? E as vendas cresceram. E vários motivos aí mostram, né, realmente o porquê dessas vendas. Muita gente pergunta, pô, mas o que que explica esse aumento, né? Acho que tem alguns vários motivos que são detratores, né, desse tipo de indicador e alguns que ajudam a corroborá-lo, né? O pleno emprego que o Celso mostrou, acho que é um dos grandes fatores desses, né? Então, a estabilidade de emprego é um dos grandes motivadores de uma compra imobiliária, né? De uma compra da principal compra de boa parcela das famílias do Brasil. Ao ponto de que a gente está hoje, no indicador que eu tenha trazido, né? Lá na coletiva da CBIC, acho que foi mostrado, salvo engano, que é o indicador de intenção de compra. Nós estamos hoje também no melhor patamar de pretensão de compra, daquelas pessoas que podem comprar, que declaram que querem comprar um imóvel em 2 anos. Tem um abismo entre querer e no final do dia conseguir, né? Mas é a faísca. Então, essa faísca aí, ela está hoje no patamar de 48, 49%, né? É, em vários níveis de renda, inclusive em todas as gerações. E a geração que possui maior pretensão de compra hoje é a geração Z, né? Que muito se aventou, né? Muito se aventou que é uma geração que não queria comprar imóvel, né? Essa geração, ela é hoje protagonista, sobretudo nisso aqui, né? Vários clientes nossos que atuam no interior como um todo, fazendo produtos enquadrados no programa, atendendo faixa 2, atendendo faixa 3, declaram que hoje lançamentos são basicamente vendidos em patamar de 70%, 80% para a geração Z, né? Estou ouvindo de vários diretores de incorporadoras que atuam no interior de São Paulo. Então, isso ajuda a explicar um pouco esse movimento, né? Em termos de VGV e VGL, nós estamos hoje em um patamar de vendas também superior, ainda que o delta aqui seja menor, se comparado ao VGL. 32, 33 bi. No Minha Casa Minha Vida, mais ou menos 9 bilhões de reais lançados para 8,7 vendidos em 12 meses. E aí fica claro o crescimento que o Minha Casa Minha Vida teve, né, nesses últimos 2 anos
nessas cidades do interior. Ainda que a gente tenha tido também nesse trimestre e nesse primeiro semestre um aumento dos demais mercados. Então, o interior vai muito bem, obrigado por um aumento dos demais mercados. Aí a gente vê também o fenômeno do compacto aterrissando em várias cidades do interior e tendo até então uma liquidez interessante, né? E atrelado a isso também o aumento da base aqui do Minha Casa Minha Vida. Ao ponto de que se nós, não sei se lembram, mas em outros webinários nossos aqui, a gente estava vendo escoamentos de estoque de 12, 13, 14 meses em média. A gente já está em 10, né? Ainda é superior à média nacional, que está 8,2, como o Celso mostrou, mas em 10 meses, algumas cidades, mesmo retomando em patamares importantes o seu lançamento, tendo escoamentos de estoque aqui em menos de 8 meses, por exemplo. Barretos nem se fala aqui, né? E Rio Preto, olha aqui, Rio Preto, Celso, estava aí, já chegou em patamares de 12 meses, acima de 12, está em 5 neste momento, ao final do semestre ali, né? Rio Preto, por quê? Porque caiu o lançamento, se comparado ao segundo tri do ano passado, e aumentou em 73% as vendas, se comparado ao segundo tri do ano passado. Fez com que o escoamento do estoque da cidade esteja hoje em pífios 5 meses, né? Sorocaba também, né? Então, se você vê os mercados de maior volume, com escoamentos de estoque muito bem equilibrados, né? Campinas, RM, ABC, etc., né? Aqui é só um comparativo, né? 22 com 23, de lançamentos e vendas, né? Percentualmente falando. Vou olhar os grandes números aqui, depois vocês podem olhar nos detalhes, né? Se comparado 22 a 23, os lançamentos tinham caído no interior como um todo, 23 para 24 subiram. As vendas de 22 para 23 tinham caído 3%, e de 23 para 24 tinham andado de lado. Neste momento que nós estamos agora, os lançamentos, comparado a 24, tinham caído, até porque em 24 tinha aumentado o volume, e estamos no melhor momento comparativo de aumento de venda desse recorte aqui, de modo geral, né? Onde boa parcela das cidades tiveram comparações importantíssimas de aumento de vendas. Sorocaba, Rio Preto, Jundiaí, etc., né? Para finalizar aqui, nós fechamos o semestre com 1.735 empreendimentos catalogados com venda ativa. Significa dizer que são empreendimentos que possuem unidades à venda direto dos seus empreendedores, no seu ciclo primário. Trouxeram nas suas tabelas zero aqui quase 270 mil unidades, restando à venda menos de uma São Paulo aí, Celso. Restando à venda 56 mil unidades, ou 21%, né? Sendo que esse indicador de disponibilidade, que é a relação da oferta final sobre o que foi lançado, é muito positivo até os seus 25, aceitável até seus 30, né? Nós tem várias cidades aqui que possuem percentuais abaixo de 20 que já denotam realmente falta de imóvel, possivelmente de uma região para um determinado tipo de produto, tá? Então, a relação do nosso estoque pelo que foi ofertado muito saudável. Isso tem quebrado, eu deixei aqui para título de exemplo, é muito número, mas tem quebrado isso por padrão, né? Então a gente consegue ver também cidade a cidade como que estão as concentrações tanto de lançamento quanto de estoque, né? Por padrão, né? Então, por exemplo, eu quero saber como que está percentualmente o mercado econômico, o mercado Minha Casa Minha Vida nas cidades, tá? Se a gente olhar Piracicaba hoje, 60% do que foi lançado é isso, olhar Sorocaba, 40%, né? Vamos olhar, por exemplo, compactos, né? Os compactos já estão aí em várias cidades em patamares acima de 10 ou 15% do que é lançado nessas cidades, né? Por exemplo, Rio Preto 17, Prudente 14, Baixada 14, né? Então a gente começa a ver esse advento aí, tá? Ao ponto de que se nós olharmos o ticket médio, geral da cidade, das cidades a 570 mil, enquanto Minha Casa Minha Vida está em 260. Então, ele é distante do teto do 3, né? Algumas cidades apenas trabalhando no teto são até cidades que possuem maior dificuldade
seja por legislação, seja por disponibilidade de terreno, né, de se viabilizar. Então, na Baixada, por exemplo, o ticket médio de 322 e o maior ticket médio está lá em Jundiaí, quase R$ 350 mil. Interessante que o ticket médio da cidade de São Paulo, do Minha Casa Minha Vida, é exatamente esse valor, né? 262, Do, para ser mais dois exato. meses. Impressionante. Impressionante. Gravou. Só que daí, possivelmente, para uma metragem média menor, né, Celso? 37. É 37, né? Aqui a gente entrega ainda dentro do Minha Casa Minha Vida um 45 de média, né? Chegando, por exemplo, Prudente, está entregando 50 metros, né? É, inclusive com essa curva bem achatada entre os demais padrões aqui, o Minha Casa Minha Vida, né? A gente tem entregue 64 nos demais padrões, a maior metragem média em frente. A, a faixa Oi, Fred. 4, na faixa 4 que está começando agora, tende a elevar preço e metragem quadrada, né? Porque Poss- aumentou o teto de pedágio. Possivelmente, Vai dar uma aumentada, possivelmente. né? Aquilo que era o mercado standard, né? Que historicamente a gente falava de standard, que era justamente o que coloquialmente a gente falava de faixa 4, agora está institucionalizado, né? Ainda que tenha um Vai soluço. demorar, vai demorar. Tem um soluço. Foi tema de debate na coletiva da Selic também, né? Não tem financiamento para produção ainda na faixa 4. Então não Só engrenou ainda, né? financiamento para aquisição. E muito ainda voltado para imóvel usado, tá? Então, vai demorar um pouquinho para pegar o faixa 4. Mas vai pegar, vai pegar. Perfeito. É, Em termos de preço de metro quadrado, nós estamos aí com um preço médio de 8.800 no preço médio geral aí. E quando a gente se restringe ao Minha Casa Minha Vida, o preço médio é 5.800, né? O maior preço médio lá em Jundiaí, que detém o maior ticket médio por consequência. Tá bom? Fico à disposição de vocês. Foi novamente um prazer. Estou aqui à disposição. Obrigado. Está no mudo, Fred. Obrigado, Gui. Excelente. Eu não quero estourar o nosso horário, respeitar o horário com todos. Então, eu já gostaria de fazer as questões que já estão aqui no nosso chat. Eu vou começar pela última. A Silvia, ela é loteadora, trabalhamos na região do interior de São Paulo e Minas Gerais, entre Bragança, Paulista e Passos. Vocês têm alguma informação mais voltada para o mercado de loteamento? O Guilherme pode responder, porque ele também faz pesquisa para ela, um pouco mais de 80 municípios do interior de São Paulo. Hein, Gui, você pode... Sim, sim, Silvia. A gente possui, Bragança está lá na base. A gente faz os estudos, não é o objeto de apresentação aqui hoje, mas o mercado de loteamento são mapeados mais de 80 municípios no estado de São Paulo. Aí Passos, né? Passos em Minas. A gente também trabalha para a Elo Minas, vou estar lá dia 29 de setembro. Agora não me recordo se Passos é contemplada dentro dos estudos lá da Elo Minas, que são 31 municípios mapeados lá pela Elo Minas, que está ligado ao Sinduscom Minas Gerais também. Legal. Ô, Guilherme, mais uma aqui. Você acha que os preços em Santos ainda consegue escalar preço ou acho que estabilizou? Veja, é a cidade mais verticalizada do Brasil, né? Então, se a gente lança em Santos, o custo de reposição desse estoque é muito alto, né? A gente conseguir recompor lançamento é muito alto. Então, a tendência é que isso eleve-se, né? É claro que a gente tem que ter o equilíbrio de ticket, entender bem. A demanda por segunda moradia está muito estável também, isso é importante que se diga, né? Desses 49%, foi o Carlos que perguntou aqui no Mesquim, desses 49% de intenção de compra, próximo a 13 que declaram que querem uma residência de lazer, né? Então, isso historicamente, num período pré-pandemia, estava lá em 3 a 5. Então, a gente teve um pico na pandemia em termos de segunda moradia e estabilizou num patamar que é o dobro do que era antes. Então, atrelado a esses dois fatores, Carlos, de demanda estável e ascendente, inclusive, para uma segunda moradia, e esse custo de reposição de estoque em Santos, eu acho que a tendência é essa. E por Porque ter um você já time pode... como o Santos lá, né, Celso? E por ser a cidade de Santos também. Melhor não falar de futebol, ele saiu aí, né? Sorte que
Corinthians deu um baile no meu Atlético ontem. Adoro você mudar de time, viu? Eu tô vendo, começar a falar de dominó, chega de falar de futebol. Eu quero finalizar aqui uma para você, Gui, não sei se você respondeu, o Celso também. Para você, Guilherme, da Cíntia, se é possível estimar qual o percentual de lançamentos em Jundiaí, Minha Casa Minha Vida. Você respondeu na sua apresentação? Sim, mas podemos reiterar esse dado. Hoje, em Jundiaí, 48% do que foi vendido no trimestre foi Minha Casa Minha Vida. Tá? Lembrando, né, que eu e o Guilherme ficamos brigando lá o ano passado em Jundiaí, né? Ué, A gente vai estar em novembro brigando lá de novo, De novo, vamos lá. porque a Prefeitura de Jundiaí exige que tenha algumas coisas no Minha Casa Minha Vida que é impossível fazer lançamento. Então, tem uns empresários ainda que fizeram e estão indo muito bem, mas Jundiaí podia ter muito mais Minha Casa Minha Muito. Vida se a Inclusive no faixa legislação 2, né, Celso? edilícia fosse mais aderente ao mercado. Tá? e o Celso teve um Inclusive, debate acalorado com o secretário de obra ou de planejamento lá do nosso evento, tinha 180 O empresários Guilherme lá. estava junto. Ah, né? legal. E a E última é a veja que o Minha Casa Minha Vida, o ticket médio de Jundiaí, mostra justamente a dificuldade em se encaixar, né? Em 350 mil de ticket médio. Seguramente não é porque o mercado quer trabalhar só nos 350, é porque é a impossibilidade de fazer um faixa 2 lá, né? E por fim, um abraço aqui para o Ricardo Pesquisa. Ô, Celso, você respondeu a pergunta dele do milhão? Celso, você acha que apesar do momento que vivemos com CPI, julgamento de Bolsonaro, problema fiscal, reforma tributária, etc., o setor está entendendo que estamos passando por menos Brasília e mais Brasil ou é resiliência nossa? Não, eu acho que o menos Brasília e mais Brasil vem acontecendo há alguns anos, tá? No governo passado, nesse governo. Então, mas eu vou deixar para responder para o Ricardo na terça-feira lá em Santos, no Summit, tá? Ah, então pronto. Ricardo, então não falte, hein, Ricardo? A resposta virá. Amigos, eu quero encerrar, agradecer a vocês que ficaram conosco até esse momento, 1 hora e meia de live, muito rica. Agradeço ao Guilherme mais uma vez, ao Celso Petrucci, e dentro de 90 dias estaremos novamente nos encontrando. Esta pesquisa, o painel de hoje, ela estará disponibilizada ainda hoje no portal do Secovi para todos vocês. E, por fim, agradeço a Simone e o Igor, que estiveram aí no nosso apoio nos bastidores. E uma excelente semana a todos e um abraço. Obrigado. Abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado.